Ai, ai. Muito legal, hein, pessoal? A gente vai ter alguns minutinhos ainda para a gente discutir alguns pontos. A gente vai abrir para algumas perguntas do pessoal que está na internet também, que quiser mandar, para a gente tentar responder. Eu só queria fechar falando algumas coisinhas do que eu escutei, porque, de fato, a gente começa falando do masculino, depois fala do feminino, e a gente vê que, na verdade, é tudo uma coisa só, que, na verdade, todos nós somos seres humanos, né? Mas por que a gente tem que falar de masculino e feminino se somos todos seres humanos? Então não tem que falar sobre nada, né? Mas, para mim, o entendimento que eu tenho é que, para eu entender quem eu sou, eu preciso me desmontar um pouco, sabe? Então, se eu vou ter um carro com problema e eu não sei onde está o problema, o que eu faço? Eu desmonto o carro, vejo o que tem ali nas peças, identifico as diferentes peças, o que é o motor, o que é o radiador, o que é suspensão, vejo onde está o problema, aí identifiquei, corrigi ali, juntei e é um carro, de novo. Não é suspensão, radiador. Da mesma forma, eu pego um ser humano e eu entendi que o ser humano, eu posso desmontar ele em masculino e em feminino, seja ele homem, seja ele mulher. E por que eu faço isso? Porque eu passei a minha vida inteira achando que eu não tinha feminino, né? Achando que eu era só masculino. Então, o homem que passa a vida achando que ele é masculino, ele está vivendo no máximo a 50% da potência dele. E a mulher que passa a vida achando que é feminino está vivendo no máximo 50% da potência dele. Como eu acho, então, eu acho que eu sou masculino, eu vivo a 50% só masculino, eu excluí tudo que é feminino da minha vida. Excluí tudo isso, estou só no masculino. Só que tem vários masculinos que eu não gosto. Então tem um masculino muito violento que eu não gosto, muito agressivo, ou que é muito mandão, ou que... Aí eu não gosto. Então, esses 50% eu vou fatiando de novo. Aí quando eu vejo, eu estou em 25% só. E aí eu tenho mente e eu tenho coração. E de repente eu vejo que eu só estou na mente, que eu não escutei, nem aprendi a ouvir coração, intuição, nada que está do pescoço para baixo. E aí esses meus 25% são 12,5% de repente. Então eu estou vivendo a, sei lá, 12,5% no máximo da minha potencialidade. Então quando eu começo a descobrir que eu tenho outras partes de mim mesmo, que eu tenho outros aspectos que eu nunca integrei, eu começo a ver que eu posso ser um ser humano muito melhor. Né? E o que é ser um ser humano melhor? Não quer dizer que eu vá mudar o mundo, quer dizer que eu vou conseguir usar mais as minhas qualidades, que eu vou conseguir usar mais os meus potenciais, que eu vou conseguir materializar mais as coisas que eu quero, porque existe um conflito muito grande em mim, e acho que em quase todo mundo, que é aquilo que acontece dentro de mim e aquilo que eu consigo materializar. Né? Então eu sinto que eu gostaria de viver fazendo uma coisa, mas eu não consigo fazer. E dá um conflito danado você querer fazer uma coisa que você não consegue. Ou você fechar os olhos e imaginar um cenário, imaginar um projeto, imaginar uma ideia, imaginar alguma coisa, e você abrir os olhos e não acontecer isso, e não estar vivendo. E é chato, né? Porque pô, é injusto isso. Se eu sonho tantas coisas, por que eu não consigo materializar elas? Porque eu não aprendi a usar o meu potencial de materialização. Porque eu estou trabalhando a 12,5% da minha capacidade, quando muito. Né? No dia que eu não estou bem, eu não estou a menos do que isso, até. Então, para mim, essa busca por ser um ser humano melhor é como é que eu desenvolvo o meu potencial. E aí, quando eu faço isso e consigo entender que eu tenho masculino e feminino, eu posso pegar todas as referências de masculino que eu tive na minha vida e integrar, e todas as referências de feminino que eu tive na minha vida e integrar. Todas as qualidades que a minha mãe tem, eu posso ter as mesmas qualidades. E todas as qualidades que o meu pai tem, eu posso ter todas essas qualidades. E se eu juntar as qualidades do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, da minha tia, do meu tio, dos meus amigos, dos meus professores, e eu começar a modelar todas as pessoas que eu admiro, todas as pessoas que eu consigo ver, que eu consigo enxergar as qualidades dela e incorporar, eu começo a me tornar um ser humano muito mais potente, muito mais forte, né, com mais capacidade de lidar comigo mesmo, com os meus sonhos e com as outras pessoas. E aí, de alguma forma, eu vou gerando algum tipo de impacto em quem está perto, que é o que você disse, de fazer o que eu posso. Né? Algumas pessoas, obviamente, têm capacidade de influenciar, impactar mais pessoas, outras pessoas vão impactar menos, e não é melhor ou pior, né? Ela está simplesmente fazendo aquilo que ela tem capacidade de fazer. Então, para mim, essa é a busca. Né? É como é que a gente consegue ser a melhor versão da gente mesmo, né? Sua melhor versão. Né? Como é que a gente consegue ser um ser humano inteiro, integrando todas essas questões. Né? E acho que aqui a gente conseguiu ver como tem vários recortes, como, na verdade, eu não vou ter uma pessoa que é o ideal de ser humano, que esse cara é a representação do que é um ser humano perfeito. Não, a gente vai ter várias pessoas que vão dar vários recortes. Né? É como se a gente fosse um quebra-cabeça, e cada um é uma pecinha do quebra-cabeça, ou como se a gente fosse um espelho que se quebrou, e
com uma pecinha do espelho eu enxergo só uma parte, né? Agora, se eu junto 2 peças do espelho, o meu campo de visão amplia, né? Então, eu vou conseguindo enxergar mais peças, né? Aprendi com um amigo chamado Diego. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Quando a gente se junta em roda, a gente consegue escutar mais partes de nós mesmos, a gente consegue escutar e conhecer mais, enxergar mais o mundo, enxergar esses submundos que a gente não conhecia a partir da visão do outro. Adorei. A gente estava emprestado o processo do outro, né? E a gente vive como se fosse nosso. Então, é muito incrível. Eu queria abrir para quem quiser falar alguma coisa a mais, assim, e tem um pessoal aqui em cima, quem estiver acompanhando em casa e jogar para cima, a câmera vai dar para ver que tem uma galerinha ali que veio apoiar aqui o nosso evento, trabalhou na montagem, na produção. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui, é hora da gente fazer isso, para a gente poder fechar esse evento aqui e agradecer depois a todo mundo que participou. A gente vai fazer os agradecimentos aqui sobre tudo que aconteceu. Tem ali? Enquanto eu leio as perguntas aqui, você... Interessante. Hoje em dia, na metodologia do DGI, eu estou num estudo, né? Num estudo porque acredito que, não sei se vai chegar num fim, né? Esse estudo é contínuo, realmente, né? E fui levado a estudar o átomo esses dias, né? Por conta de querer compreender um pouquinho mais da energia em Yang e tal. E o átomo, ele tem os prótons, os elétrons e os nêutrons, né? E muito se é falado do masculino e do feminino, do yin, do yang. Mesmo quando a gente pega o logo, né, se é que pode chamar assim, o símbolo, o logotipo do yin yang, né? Uma forma materializada ali, né? A marca do yin yang, né? Até porque é um desenho, né, para representar. A gente vê o lado yin yang, mas a gente não vê o círculo, né? E o círculo, essa totalidade, é interessante, porque essa totalidade, para mim, ela representou muito o nêutron, né? A capacidade neutra, né? Então, eu comecei a refletir no corpo, no treino, o desenvolvimento da neutralidade, né? E isso tem feito muito sentido, aonde quando eu foco no meu neutro, que é o meu estado de não julgamento, o meu estado de observação, aonde eu não me identifico com nada, né? Nesse estado, eu posso criar campo para eu ser uma coisa ou outra, né? Porque nesse estado de neutralidade é onde eu posso me conectar com a minha intuição. E a minha intuição, ela não é uma coisa ou outra coisa. A minha intuição é a totalidade, que às vezes vai se manifestar mais feminina, às vezes vai se manifestar mais masculina, de acordo com o que ela sente ali na hora. Interessante, começamos a desenvolver isso através dos movimentos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tende a ter um yang mais, a gente pode chamar de desequilibrado, normalmente é aquela pessoa que realiza, e não me vem com essa coisa de yin aí, calma e tranquilidade. Você pega um realizador, fala para ficar na rede ali, escutando passarinho, ele quer te esganar, né? Então, essa pessoa realizadora, muito provavelmente, quando eu coloco um movimento suave para ela e falo, calma, agora você vai ter calma, suave, respira, vem os pensamentos de irritabilidade. Porque ela quer acelerar, quer fazer flexão, quer fazer algo que aqueça o corpo, né? E aí, neutro, observa, né? Observa esse pensamento e continua, né? E continua. Você não para seu movimento por causa desse pensamento. Continua a se mover, vai, se diverte, né? Se diverte, curte o movimento. Mesmo que essa falação tá? Então você está no neutro. Você é o neutro, você não é essa falação. E a mesma coisa no movimento yin, né? Que pode ser que um movimento de soco, chute, alguma coisa, assuste um pouco quem é mais introspectivo, né? Porque isso está confundido com violência, mas o movimento em si não é violento, o movimento é movimento. É um movimento só, né? O que faz com isso é que torna ele violento. A intenção que coloca nele é que faz ele violento ou não, né? Então, e esse estado neutro que eu queria dizer, que é o que eu acredito que pode equilibrar mesmo, né? Que eu procuro traduzir como não julgamento, porque é o que possibilita a gente ficar no nosso lugar, né, sem se identificar mesmo com um ou outro, porque realmente quando estamos no um ou outro,
aí estamos na nossa metade, aí, né? Não na nossa totalidade. Legal. Tem algumas perguntas aqui, que eu separei aqui para a gente falar. E aí eu vou ler a pergunta, aí quem quiser responder, levanta a mão e eu passo o microfone para responder, tá? Eu vou só pedir para a gente tentar ser breve, que a gente está com o nosso tempo estourado agora, e até com respeito ao pessoal que tem compromissos agora aqui, a gente vai para a gente finalizar. Então, a primeira pergunta aqui é do Fabiano, que está acompanhando pela internet, qual seria a causa mais profunda que leva um homem a ser abusador ou violento? E como curar ou transformar isso? Tânia? Mais do que uma resposta para essa pergunta, talvez as reflexões que me vieram nessa procura, porque o evento do acontecimento com meu irmão fez isso. Essa mesma pergunta foi: por quê? Né? O que foi que aconteceu? E os padrões, seja de abuso, seja do que for, né? A gente os herda de diferentes maneiras, né? Mas falando especificamente no abuso, eu vi através de mim e de meus irmãos, todos passamos por isso, cada um lidando de maneira diferente, né, com isso, e um deles se tornando um agressor, né? Isso não quer dizer que todos os outros não lidamos com isso. Ou reprimimos, ou voltamos contra nós, ou o fizemos de outras maneiras, que não eram talvez julgadas pelos outros como um abuso, de fato, uma agressão. Mas as minhas reflexões em torno a isso está desde, e não como uma resposta fato, né, mas em reflexões, desde repetir a situação, a vivência, para se ver, que aí vem a identificação, né? Querer reviver, eu estou levando a parte do abusador como um abuso sexual ou um abuso físico também, né? Entrar em contato com essa criança que ele foi quando passou por isso, já colocando como premissa de que ele passou por isso mesmo, né? De alguma maneira. Ver a criança para, de alguma maneira, tentar entrar em contato com a criança, a própria criança, desde o tentar entender o abusador, o agressor, se colocando no papel dele, e está muito no lugar do se identificar, né? Me identificar na criança, me identificar no agressor, para tentar entender, me perdendo nesse padrão. E eu conheço várias pessoas que elas... um deles, um outro irmão meu, que toda vez que ele tinha vontade de bater na mulher, ele batia a própria cabeça na parede até sangrar. E ele tinha essa necessidade de agredir, né? E ele fala, é uma coisa assim como que ele tornava a violência contra ele próprio, né? Nesse caso, não com a mulher, mas com ele próprio. E a cura está em poder chegar a esse lugar que foi falado, da neutralidade, de poder observar, porque muitas pessoas convivem com isso, né? Muitas pessoas convivem com isso. Não se tornam agressores, não se tornam pedófilos, mas eles convivem com esse impulso, essa vontade de querer repetir padrão, e eles não têm nenhum auxílio. Não tem onde pedir ajuda. Eu tenho vontade de abusar sexualmente de crianças. Pode me ajudar? Não tem isso. Tenho vontade de bater na minha mulher. Estou segurando. Não tem isso, né? Tem o fale, não fique calada. Denúncia. E tem para a vítima agora mais formas de poder dizer que ela é vítima, mas para o potencial abusador de como pedir ajudar e pedir ajuda, né? Então, mais por uma repetição de padrão.
outra pergunta que veio aqui é: de que formas podemos manifestar a integração do masculino e do feminino dentro e fora de nós, honrando as diferenças entre homens e mulheres? Tenho percebido que tanto estigmatizar e estereotipar as diferenças, quanto banalizar ou apagá-las, tem ferido e causado sofrimento nas pessoas. Respondendo um pouco inspirada aí pela logo do Yin Yang. Eu estudei taoísmo durante algum tempo e uma das coisas que se fala, né, sobre Yin Yang é sobre essas duas forças que são ao mesmo tempo opostas, complementares e interdependentes, né? E uma coisa bem interessante assim é que se a gente for dividir, né, a logo, agora eu vou ficar com isso na cabeça, o símbolo, né, em dois, a gente tem lá o peixinho preto com a bolinha branca dentro e o peixinho branco com a bolinha preta dentro. Isso significa, assim, tem um ditado taoísta que diz que tudo no universo que chega ao seu extremo, naturalmente se transforma no seu oposto, né? Então, como na natureza, por exemplo, depois que ele chega no auge do céu ao meio-dia, só resta para ele cair em direção ao horizonte. E depois que a gente tem o dia do solstício de verão, que é o dia mais longo do ano, nada mais resta... Hã? É hoje, inclusive, né? A partir de hoje, a gente começa a ter dias cada vez mais curtos, até chegar no solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano, né? Eu acho que a integração desse masculino e desse feminino, sem que a gente nem congele as diferenças e nem negue essas diferenças, porque existem diferenças anatômicas, inclusive, né, que definem o que é um corpo masculino, um corpo feminino. Eu acho que é muito fluir e entender, por exemplo, até falando um pouco, né, desse meu processo, depois que eu compartilhei aqui um pouco, eu fiquei ouvindo as outras histórias e entendendo que o meu feminino, ele está vindo, e eu estou começando um trabalho agora, né, de mergulhar em rodas de mulheres e de entender um pouco mais desse feminino, né, que para mim sempre se expressou muito através do meu Yang. Como exatamente isso, eu cheguei num ponto do meu feminino através do Yang que naturalmente o feminino Yin está brotando disso. E eu acho que todos nós temos isso dentro da gente. Eu acho que o caminho é observar o quanto que quando a gente chega num determinado momento da vida, nada mais resta a não ser a gente caminhar na direção oposta, né? E entender que existe uma potência no masculino que pode ser usada para uma potencialidade criativa que integra o feminino, e a gente tem uma energia que pode ser tipicamente feminina, como, por exemplo, a empatia, e que se isso é levada para o universo do masculino, a gente sai, né, da questão da competitividade, de quem é o mais potente, ou quem é que se deu melhor, quem é que tem, né, o melhor carro, o melhor emprego, que é uma questão muito do universo masculino, a questão da competitividade, né? Eu sou psicóloga e eu lembro na faculdade de psicologia, a gente tem esse exemplo, né, no processo de desenvolvimento, que os meninos eles apontam e miram para fazer xixi, né? Quem é que consegue chegar no alvo? Enquanto as mulheres elas agacham para fazer xixi, por mais que elas tentem, elas não conseguem não se molhar, né? Então eu acho que entender essa potencialidade da mulher ir em direção ao seu objetivo e do homem também se inundar e se molhar das próprias emoções, né? Eu acho que esse é um caminho natural. Essa integração eu acho que tende a ser um caminho natural. Senão, né, não existe humanidade pautada pelo modelo masculino, esse masculino da competitividade, né, que você falou das sociedades matriarcais, das sociedades patriarcais, elas acabam se destruindo. Eu acho que é permitir que essas intertransformações aconteçam, a integração, né? E muito através do não julgamento, né? O que é certo, o que é errado. Legal. Bom, última pergunta, então, aqui, que veio aqui do nosso amigo Marcelo, que está acompanhando lá de cima. Com tantas pessoas empenhadas no ser integral, masculino ou feminino, quais são as sugestões, ideias, propostas ou insights para que possamos criar algo juntos? Eu acho que isso aqui vale, na verdade, como inspiração.
Então, principalmente para quem estiver, de repente, assistindo de casa e nunca teve a oportunidade de estar numa roda, nunca compartilhou de um espaço como esse, posso dizer que assistir é muito legal, participar é incrível. Então, fica o convite para que, se esse espaço ainda não existe, abra. Seja sobre o que quiser, como o Bueno falou, a roda dos artistas, os músicos, os pintores, os homossexuais, as mulheres, as mães, os pais, não importa. Porque política não é o que a gente vê na nossa timeline no Facebook. Política é a interação social que acontece no cotidiano. E isso que a gente está fazendo aqui agora é política. Qualquer roda é política também. Porque isso é conviver em sociedade. E na sociedade a gente deveria pedir o que nos falta e ofertar aquilo que nos sobra. Então fica, acho que, esse convite, que as ideias e as possibilidades são muitas. Se não tiver ninguém na cidade, conversa com alguém que já participou, pergunta como é que é, cria um grupo de estudo e começa a praticar. Porque aí sim, aquilo que a gente vê na nossa timeline no Facebook vai começar a se transformar. Porque aquilo é só um reflexo do jeito que a gente interage socialmente. Então, se a gente mudar a forma de interação, a gente muda o que está lá em cima também. Eu só queria falar um pouco sobre ideias, né? Em relação à educação, assim, eu acho que mais rodas como essas poderiam acontecer dentro das escolas, né? E sem uma busca por respostas de como a gente vai fazer, mas por busca de novas perguntas, né? Por questionar o que está fazendo sentido dentro da gente e o que não está. E aí rodas nas escolas, com os pais. Eu acho que dessa maneira a gente faria uma mudança muito mais rápida, né? Quando a gente questiona... Ele falou de uma coisa muito interessante, né? Que ele estava no Pentágono e foi para o Waldorf. O quanto a educação ela pode dar um novo olhar, né? O quanto a busca por autoconhecimento dentro das escolas pode te ampliar. E ao invés também dessa escola limitadora, diminuidora, né? Despotencializadora. Eu acho que aí a gente poderia buscar novas perguntas. Essa é a minha... Bom, queria agradecer a presença de todos vocês que aceitaram vir aqui de coração e para participar e contribuir com a fala de cada um de vocês, com a história de cada um de vocês, com aquilo que vocês sentem de compartilhar. E eu queria dizer que esse evento ele foi feito totalmente no espírito da colaboração mesmo, assim, né? Porque a gente fez um evento incrível, assim, com tecnologia, que está chegando a milhares de pessoas, juntando muita gente legal e num espaço bacana, com comida boa, que a gente tem aqui para os participantes. A gente vai fazer agora a nossa celebração aqui, a decoração, a facilitação gráfica. Então eu queria falar a música, eu queria falar aqui os parceiros que a gente teve, né? Então a gente teve a decoração aqui dessas flores da Floria Bike, que é o Rafael, que inclusive está no nosso vídeo da nossa série que a gente fez, que a gente está criando no Brotherhood, uma série para mostrar novas referências de masculino. Então quem quiser ver na nossa página lá, tem o primeiro episódio da série, que é com o Rafael, que fez essas flores. A gente tem aqui, eu queria chamar todo mundo aqui, se vocês quiserem descer aqui, galera, e o pessoal do fundo também. Então o pessoal da Vox, que está fazendo a transmissão ao vivo, então eles estão lá no escritório. Se vocês quiserem vir para cá para aparecer, para dar um oi aqui, para a galera ver também. O Gustavo, que está ali quase invisível, ali parecendo um ninja ali escondido e andando sem fazer barulho. O Thiago, que é o homem invisível aqui, ele sabe ser o homem invisível aqui, que cuidou de toda a produção. Gustavo Godoy, e que fez toda a idealização também junto comigo, com o Léo. Começou num evento com o Léo Ferro e o Gustavo, a gente querendo pensar em novas ideias de vídeos. De repente a gente idealizou um evento que em menos de 3 semanas foi materializado aqui, né? Então a gente tem aqui o Thiago, que veio fazer as fotos, Thiago Tedros, o Bruno e o Diego, que estão fazendo a nossa alimentação, que estão ali, o Thiago Brizola, que fez a performance com o violino, o Humberto Freitas, que fez a facilitação gráfica. Então quem quiser, não sei se dá para ver aí, se o Ian puder... Isso, para o pessoal poder ver e acompanhar. A gente vai tirar uma foto e postar a foto
desse painel que ele fez com as nossas ideias, e todo o pessoal do Brotherhood que veio apoiar na montagem do evento. Então a gente veio ontem aqui, arrastou sofá. Eu nem sei como é que a gente vai reorganizar isso aqui, porque eu nem lembro como é que era, né? Como é que era a casa aqui. A gente vai reorganizar a casa para deixar ela ali. Agradecer a Mariana que cedeu a casa para a gente aqui fazer esse evento. Essa casa é muito bonita também. Todo o pessoal que veio chegou mais cedo para fazer. E, curiosamente, esse evento foi todo feito por homens. Então, desde a parte de produção, curadoria de conteúdo, o Denis que fez o design, maravilhoso também. A decoração foi feita por homens, a alimentação foi feita por homens. Então eu cheguei aqui, tava assim, os homens na cozinha, os homens ali cuidando da decoração, os homens abrindo a porta e recebendo, o homem hostess, né? Tudo era homem. E assim, é só para mostrar que não tem muito essa diferença de isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, é coisa de ser humano, e a gente está aqui como ser humano fazendo o nosso melhor, e cada um tentando ocupar o seu lugar, fazendo aquilo que sabe fazer, oferecendo aquilo que sabe a serviço de alguma coisa maior, que é o que a gente acredita aqui. Então, se a gente puder fazer isso mais vezes, né, a gente vai conseguir, mais vezes em mais locais e com diferentes temas, a gente vai só potencializar e mostrar que tudo isso aqui é muito bonito e com muito pouco esforço. Porque é um evento que exigiria uma quantidade enorme de recursos financeiros para a gente bancar tudo isso, né, uma quantidade enorme de tempo. Se fosse uma pessoa sozinha fazendo, se fosse o dono da empresa querendo botar todo mundo para trabalhar, mas quando é uma causa coletiva, onde todo mundo está a fim de fazer acontecer, onde todo mundo está com vontade de fazer com que dê certo, putz, fica muito mais fácil. Então a gente trabalhou muito menos do que cada um trabalharia se fosse num emprego, ou no seu empreendimento, ou se fosse no seu projeto sozinho, para você sair na capa da revista lá como uma pessoa que idealizou uma coisa, quando na verdade é um movimento coletivo. E é o que a gente acredita no Brotherhood. O Brotherhood é um movimento coletivo, então não é uma empresa de um dono, não tem ninguém que é o dono da empresa, o cara que ganha dinheiro com todo mundo. A gente é um movimento coletivo e a gente obviamente quer fazer atividades que gerem recursos financeiros, que gerem grana, que façam com que a gente consiga prosperar. Por quê? Porque a gente, fazendo coisas boas para o mundo, a gente vai ser remunerado por isso, obviamente, é natural, né? E a gente, com dinheiro, consegue fazer mais coisas boas pelo mundo também, e a gente potencializa quem a gente é, né? Eu acho que eu estou muito grato, de verdade, assim, por todos vocês estarem aqui, por tudo que a gente conseguiu realizar em algumas semanas, um trabalho muito especial, e a gente vai fazer isso de novo no ano que vem. A gente quer que esse evento aconteça 4 vezes no ano que vem, sempre nas trocas das estações. Hoje é solstício de verão, então a gente volta a fazer isso no próximo equinócio, depois no solstício e assim por diante. De repente a gente cria isso aqui em outros lugares também. Enfim, é só a gente fazer aquilo que a gente tem vontade, que as coisas de alguma forma vão se encaixando, né? Então agradeço muito a todos vocês que estão aqui presentes, o pessoal que acompanhou pela internet. Você está vendo agora que já passou o dia, se você está vendo em 2018. Então, agradeço a todo mundo e um bom término de ano e bom Natal para todos vocês. Obrigado.